Ele era um tubarão monstruoso. 50 toneladas de pura ameaça. O grande tubarão branco era pequeno perto dele. E novas revelações mostram que os mares eram o lar desse verdadeiro monstro marinho chamado megalodonte. Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra. Em Luta Jurássica. Assassinos das Profundezas. Volte 15 milhões de anos no tempo. Estamos em plena era miocênica. A Terra é abalada por grandes eventos tectônicos. As cordilheiras do Himalaia, dos Andes e as montanhas rochosas irrompem do chão. O clima global se modifica, causando transformações dramáticas no planeta. Mas as maiores mudanças se dão nos mares. Poderosas correntes oceânicas trazem nutrientes do fundo do Oceano Pacífico, criando um exuberante ecossistema. Milhões de novas formas de vida despontam. Mamíferos que antes habitavam a terra, agora se adaptam à vida no mar e desenvolvem barbatanas para aproveitar a nova fonte de alimentos. Mas esse mar não é tão sereno quanto parece. A 150 metros da superfície, um gigante ronda as profundezas do mar. E uma nova descoberta volta a lhe dar vida pela primeira vez. Informações sobre os gigantes das profundezas são extremamente raras. Mas nos últimos anos, paleontólogos de todos os continentes descobriram algo fascinante e perturbador. Milhares de ossos de baleia, encontrados em todos os cantos do planeta, de diferentes espécies e tamanhos. Todos os ossos tinham uma característica em comum: cortes profundos causados por uma força tremenda. Nos últimos séculos, milhares de ossos pré-históricos de baleia com cortes profundos foram encontrados. Os cortes estão em costelas, vértebras, nos ossos da cauda e das nadadeiras. Alguns com 23 centímetros de extensão e 7 centímetros de profundidade. A força necessária para cravar dentes tão fundo nesses ossos é espantosa. O mais importante é que o tamanho do animal capaz de causar tal ferimento seria inimaginável. As evidências apontam para um predador cujo tamanho é inimaginável para nós hoje. Um colosso monstruoso que vagava livremente pelos mares. Mas que animal era capaz de matar uma baleia gigantesca? Quem era esse assassino pré-histórico? Então, o mistério aumentou. Perto de vários ossos cortados, os paleontólogos encontraram outra coisa. Dentes triangulares, absurdamente enormes. Suas bordas serrilhadas ajudavam a cortar a carne de presas grandes. Quando compararam os dentes aos cortes nos ossos, descobriram que encaixava. Nós podemos ver que este osso aqui tem um corte assimétrico. O único modo deste dente se encaixar é nesta posição, porque a superfície do corte é muito plana. A superfície inferior é inclinada e o dente só se encaixa nesta posição. Nenhum outro animal tem uma mordida com essa assimetria. Os dentes pertenciam a um tubarão gigantesco, o megalodonte. O nome megalodonte significa literalmente dentes grandes. E o nome não é bem apropriado, porque os dentes não são grandes, são enormes. Este é um dente de megalodonte. Parece com o dente de um grande tubarão branco moderno. As bordas são serrilhadas como uma faca para cortar carne. O megalodonte podia chegar a mais de 15 metros de comprimento.
o tamanho de um avião jumbo. Esse animal era tão grande, tão enorme, que se o megalodonte existisse na mesma época que o homem, nós não teríamos conseguido desbravar os oceanos, porque não conseguiríamos construir um navio grande o bastante para resistir aos seus ataques. Quando estudavam os dentes serrilhados do tubarão gigante, os cientistas descobriram que sua mordida tinha força de 20 toneladas. Isso bastaria para cortar a carne de uma baleia gigante, mas também era suficiente para furar seus ossos. Evidências de 15 milhões de anos de idade mostram que podiam, e com facilidade. Quando encontramos fósseis de baleia, frequentemente eles têm marcas de mordidas. Deste lado parece que alguém atacou o osso com um machado. São incisões muito profundas. Nenhum outro animal na época produziria mordidas como essas. O megalodonte atacava com tamanha ferocidade que seus dentes penetravam não só a carne, como deixavam cortes profundos nos ossos. E os ossos de baleia ficavam bem distantes da pele, nas profundezas do animal. Mas havia um desafio. Como os tubarões não têm ossos, o tamanho e a forma do megalodonte foram calculados de outro modo. Muitos tubarões têm vértebras de cartilagens ósseas que, de fato, fossilizam, ao contrário do que se pensa. E podemos medir o comprimento dos animais, podemos ver onde era a cauda e o tamanho deles. Vértebras de tubarões pré-históricos são raras. Mas os dentes dos megalodontes dão muitas informações. Os dentes dizem muito. São comparáveis aos dentes do grande tubarão branco. O formato é o mesmo. Nós calculamos da seguinte forma. Cada 3 metros de megalodonte correspondem a 2,5 centímetros de dente. Então, se o dente tiver uns 15, 16 centímetros, o megalodonte teria uns 20, 25 metros. Hoje sabemos que o megalodonte era tão colossal que podia comer até um tiranossauro. E era mais do que capaz de abater qualquer presa no mar. Não se detinha diante de nada. Baleias, leões marinhos, nem de membros de sua própria família. Fósseis provam que esses tubarões existiam em todos os oceanos da Terra. Ossos de baleia com marcas de mordidas estão distribuídos por todo o mundo. Em quase todos os lugares em que houver uma coleção de ossos de baleia, encontraremos mordidas de megalodontes, se os sedimentos forem da idade correta. Isso sugere que o megalodonte era um importante predador de baleias no mundo todo nessa época. A localização dos restos de megalodontes indica outra coisa: que permaneciam perto das vítimas. Os fósseis de megalodonte são encontrados em depósitos geológicos que se formam perto do litoral. Então, até onde sabemos, não era uma espécie de águas profundas de mar aberto. Era uma espécie pelágica. E isso faz sentido, porque suas presas, mamíferos marinhos e outros grandes vertebrados marinhos que compartilhavam seu ecossistema, viviam em ambientes costeiros, onde havia mais nutrientes. Eram ambientes biologicamente ricos. Era preciso muitas focas de 50 quilos para alimentar um megalodonte de 50 toneladas. Ele não perdia tempo com qualquer comida. Ele procurava baleias, lulas gigantes e outros grandes tubarões. O megalodonte era um tubarão monstruoso. Estima-se que precisava comer o equivalente a 1/50 do peso do seu corpo diariamente. Ou seja, o megalodonte precisava de 1 tonelada de alimentos por dia, o equivalente a um elefante. Para isso, usava técnicas de caça aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. E essas técnicas ainda são usadas pelos grandes tubarões brancos hoje. Quando caçava, o megalodonte espreitava a presa, talvez por baixo. Procurava a maior presa disponível. Depois que a escolhia, começava a correr em direção a ela. Não era uma aceleração curta e explosiva, mas realizada por uma distância longa.
Quando fazia a investida final e alcançava a velocidade máxima, ele não podia se desviar. Se a presa fosse para o lado, ele não conseguia acompanhá-la facilmente. Comparar o dente de um megalodonte com o de um grande tubarão branco explica tudo. Este é o dente de um grande tubarão branco, provavelmente uma espécie com 4,5 metros de comprimento. Este aqui é o dente de seu primo pré-histórico, do megalodonte. E dá para ver bem uma pequena discrepância no tamanho dos dentes. E, para aumentar sua eficácia letal, eles tinham um estoque infinito desses dentes afiados. Sabemos que, em casos extremos, tubarões presos em aquários trocam cada dente em cada posição da mandíbula a cada 8 ou 10 dias. Cada tubarão ganha dezenas de milhares de dentes durante sua existência. E esse é um dos principais motivos de os dentes de tubarões serem fósseis tão comuns. Além do incrível tamanho, das poderosas mandíbulas e dos impressionantes dentes, os megalodontes tinham outra característica. Eles caçavam a presa com uma extraordinária gama de sentidos. Os megalodontes não só se moviam pelo oceano, o oceano também se movia por eles. Eles nadavam com a boca aberta e a água passava por suas brânquias para que pudessem respirar e também para receber informações da água. A maior parte do cérebro do grande tubarão branco é reservado ao sentido do olfato. Ele pode ser descrito como tendo um excelente olfato, mandíbulas incrivelmente grandes, dentes afiados e uma ótima visão. Depois de entender como o megalodonte atacava as presas, os paleontólogos abordaram outra questão. Passaram a estudar os esqueletos de baleias que haviam sido atacadas e comidas por esses monstros. E descobriram um dado interessante. Quando atacava uma baleia, esse tubarão focalizava uma área específica, as nadadeiras. Nos fósseis de baleia do tempo em que o megalodonte existia, cerca de 2/3 dos ossos com marcas de mordida são na região dos ombros. E pensando bem, isso faz muito sentido, porque quando a baleia era atacada e tentava escapar, virava em torno do seu centro de massa, ou seja, a região dos ombros. Ao tentar escapar, a baleia move esta parte do corpo o mínimo. Com o tamanho de um Boeing 727, avançados métodos de caça e armado até os dentes, o megalodonte não tinha paralelos nos mares pré-históricos. Era o que acreditavam os paleontólogos, mas estavam errados. Em 1992, uma nova descoberta no Japão revelou um segundo colossal monstro marinho que antes a ciência desconhecia. Durante a era dos dinossauros, o tiranossauro dominou a Terra. Mas 50 milhões de anos depois, uma criatura maior e mais aterradora surgiria. O megalodonte. O maior peixe carnívoro que jamais habitou os oceanos. O megalodonte como espécie foi alvo de muito interesse. É o mais próximo de um tiranossauro dentre as espécies marinhas e é um animal espetacular. No começo, os cientistas pensaram que fosse o único grande predador dos mares. Mas descobriram que estavam errados. Em 1992, o Dr. Lawrence G. Barnes, do Museu de História Natural de Los Angeles, fez uma notável descoberta no Japão. Mas não no fundo do oceano, e sim no museu. Sua descoberta revelou um segundo monstro das profundezas, antes desconhecido pela ciência. Dividia os mares com o megalodonte. E hoje sabemos que era tão assustador quanto ele. No começo dos anos 1990, eu viajava pelo Japão e cheguei a uma cidadezinha chamada Shigamura. Mura significa aldeia.
Eles me levaram ao museu e mostraram no depósito o esqueleto fossilizado de uma baleia cachalote. Eu e meu colega o examinamos e dissemos: é uma nova espécie. Barney chamou a criatura de Brigmophyseter gigensis, a baleia cachalote mordedora. Nos mares pré-históricos, os cachalotes mordedores estavam entre as maiores e mais mortais baleias, muito mais que as atuais baleias assassinas. Como tínhamos o esqueleto completo, pudemos estimar o tamanho da Brigmophyseter em cerca de 12 metros. Em comparação com as baleias modernas, é um tamanho médio. Não é muito grande, mas na época estava entre as maiores baleias do mundo. Quando estudaram o DNA da baleia, os paleontólogos encontraram algo surpreendente. As baleias eram parentes próximas de animais de casco, em particular os porcos e os hipopótamos. A origem evolucionária das baleias há 55 milhões de anos e os animais terrestres dos quais elas são parentes têm sido alvo de muito interesse nos últimos anos. E as evidências paleontológicas, os fósseis e o DNA de baleias vivas e outros animais hoje indicam que as baleias são parentes próximas de mamíferos de casco. Encontramos patas traseiras de baleias que andavam. Essa pata traseira tinha uma dupla tróclea astragaliana. O astrágalo é um osso do tornozelo que tem uma superfície curva superior e inferior que confere um andar flexível. Permite que uma gazela pule uma cerca. E essas baleias primitivas que andavam tinham esse tipo de pata. Nenhum outro mamífero tem essa pata traseira. Mas, diferentemente do megatubarão, o cachalote mordedor vivia em famílias. As baleias, em geral, são animais sociais e os cachalotes também vivem em grupos pequenos. E supomos que, durante o Mioceno, havia pequenos bandos de cachalotes. E podemos também supor que, quando atacadas, tentavam defender umas às outras. Há grandes vantagens em caçar em grupo, porque grupos podem fazer coisas que indivíduos, na verdade, não conseguem. Podem cercar a presa, podem atacar de vários lados. Acho que quando podiam, elas certamente caçavam em bando. Caçar juntas em bandos coesos permitia que os cachalotes tivessem mais sucesso. Mas se separar do grupo podia significar derrota contra os rivais. Vivendo em grupo e sendo imensas, elas eram mais letais. Mas o nome cachalote mordedor indica a verdadeira fonte de força desse animal: seus dentes. O que torna a Brigmophyseter uma baleia tão incrível é que ela tem dentes superiores e inferiores. Ao todo, ela tem 44 dentes. Mas não são dentes de uma baleia gentil e amável. São do mesmo tamanho que os dentes do tiranossauro. Os dentes são grandes. Não são tão serrilhados como os dos megalodontes ou outros grandes tubarões, mas são grandes e pontudos. Os dentes se encaixam. De fato, este dente de uma baleia cachalote mostra onde o dente oposto se encaixou aqui, encostando na coroa. E isso é típico desses dentes fossilizados. E tem uma mancha na frente e atrás, no local onde o dente oposto se encaixou nele. A raiz do dente está profundamente ancorada na mandíbula inferior e a coroa é vertical. Com isso, o dente não consegue se deslocar. Está ancorado no osso e a mandíbula tem esta largura. Esses dentes fortes, curvos e profundamente enraizados eram ideais para caçar várias espécies aquáticas. Sendo assim, a baleia mordedora competia diretamente com o megalodonte. Acho que era um grande predador, era um animal muito carnívoro e podia caçar e comer o que quisesse. O cachalote mordedor japonês foi encontrado em depósitos onde também havia golfinhos, outras baleias e leões marinhos muito primitivos. Todos podem ter sido parte de sua dieta. Provavelmente também comia peixes, lulas, tubarões e outros tipos de mamíferos pequenos. Sua dieta devia ser muito variada. Diferentemente do cachalote moderno, o do fóssil tinha dentes grandes e funcionais nas mandíbulas superiores e inferiores. Esses dentes eram especialmente adaptados para segurar presas com escamas escorregadias.
E para encontrar presas, não importava as condições da água. A baleia mordedora empregava algo exclusivo das baleias cachalotes: o sonar. Elas desenvolveram um sonar de localização muito aguçado associado ao cérebro, que é algo exclusivo das baleias com dentes, e o sonar do cachalote é muito desenvolvido. O sonar funciona assim: o animal emite um som e as ondas sonoras se afastam do crânio. Quando atingem alguma coisa, as ondas sonoras voltam para o animal e receptores no cérebro formam a imagem do que está à frente. Onde está, em que direção está indo e qual o seu tamanho. O sonar funciona como olhos na escuridão. A vantagem do sonar é que supera as condições de má visibilidade à noite em águas turvas. Então é muito útil porque em águas próximas ao litoral há muitos sedimentos agitados por ondas. E as águas são mais turvas do que um pouco mais longe da costa. Era uma vantagem nessas situações. Mas o sonar não servia apenas para encontrar alimento e ver no escuro. Era uma arma capaz de matar. O sonar geralmente é usado para localizar presas nas partes profundas e escuras do oceano. Mas as baleias podiam concentrar o sonar num raio muito mais denso. E o usavam como um ariete contra algumas presas e alguns predadores. O som se desloca mais rápido e mais longe debaixo d'água do que na superfície. Então, se estiver em algum lugar e uma dinamite explodir a 3 metros de distância de onde você está, você morrerá só por causa da onda de choque. Agora, multiplique isso por 10 e você não só morrerá, como será desintegrado. Mas a Brigmophyseter tinha um ponto fraco. Ao contrário do megalodonte, não conseguia recuperar os dentes que perdia. No entanto, ela tinha outra arma à sua disposição. Podia usar a cabeça como um poderoso ariete. Bater no tubarão era útil, não lhe causava muitos danos, a não ser que batesse nas brânquias ou nos olhos, ou algo assim. Mas o mais importante é que era uma distração. Porque um predador, ao atacar, precisa se concentrar na presa e não pode se distrair. Qualquer coisa que o distraia da tarefa de atacar um indivíduo ou consumir um indivíduo poderia impedi-lo de ter sucesso. Lideradas por um macho dominante, as Brigmophyseters andavam em grupos de 6 ou 7 membros e defendiam umas às outras. Algo que esperávamos certamente acontecia. As baleias defendiam os membros da família contra não só tubarões, mas outros grandes vertebrados marinhos, como outros tipos de baleias. Eram baleias predadoras e assassinas. Mas como os investigadores conseguem entender o comportamento dos megalodontes e dos cachalotes mordedores, criaturas que viveram há 15 milhões de anos? Como o instinto animal não muda ao longo das gerações, eles estudam os parentes modernos desses animais. Um dos princípios básicos da paleontologia é que o presente é a chave para o passado. Precisamos usar a anatomia, a coloração, o comportamento dos animais modernos para interpretar os fósseis. Se não o fizermos, não teremos nenhuma base. Então, é por isso que se faz ótimas reconstruções de animais atualmente. Mas sempre buscamos algo hoje que seja relacionado ou análogo ao animal cujo fóssil estudamos. A baleia cachalote mordedora percorreu em bandos os mares pré-históricos. Poucos animais eram grandes o bastante para vencer essas baleias assassinas. Mas milhares de ossos mordidos de baleia encontrados no mundo todo provam que um peixe se alimentava delas: o megalodonte. As baleias cachalote formam unidades familiares para se proteger e nutrir seus filhotes. Os grandes tubarões brancos se relacionam apenas durante o acasalamento e chegam a comer os filhotes. Agora, novos avanços na ciência forense revelarão como comportamentos tão opostos interagiam nos mares pré-históricos. O megalodonte foi o maior dos tubarões a habitar os oceanos.
Suas mandíbulas eram feitas de cartilagem, não de osso, o que lhes dava uma extraordinária flexibilidade sem sacrificar sua força. De fato, um estudo recente realizado em Sydney, Austrália, revelou que o megalodonte tinha a mordida mais forte de todos os animais na história do planeta, capaz de esmagar um caminhão com facilidade. Imagine como seria ver esses dois monstros das profundezas se encontrando de frente em uma batalha até a morte. Seria uma cena aterradora jamais imaginada. Bom, não temos como saber tudo o que podia ocorrer, mas podemos propor um cenário realista, com base no comportamento de seus parentes modernos. O megalodonte era um tubarão branco gigantesco, então podemos ter certeza de que se comportava da mesma forma. O Brigmophyseter era um cachalote feroz, com dentes perigosos. Então, podemos pensar nos cachalotes modernos e acrescentar mais dentes e a ferocidade. Aí teremos uma boa ideia de como essa baleia era. Então juntamos os dois e saímos do caminho. Quando vemos uma recriação dessas batalhas, mesmo que não seja a única possível, está baseada nos fatos que temos disponíveis. Poucas criaturas na terra ou no mar se equiparavam ao megalodonte em força mortal. De fato, a mordida do megalodonte era de 20 toneladas, enquanto que a do tiranossauro era de apenas 3 toneladas. O megalodonte era um tubarão enorme. Nossa estimativa, baseada em seus dentes, é que um megalodonte bem grande teria mais de 15 metros, o tamanho ou o comprimento de uma grande baleia jubarte, e pesaria muitas toneladas. A baleia cachalote mordedora era movida pelo movimento ascendente e descendente de sua cauda, que lhe permitia alcançar velocidades de 40 km por hora. O megalodonte movia a cauda de um lado para outro para impelir seu enorme corpo, mas seu colossal tamanho limitava a velocidade a 24 km por hora. Os tubarões e as baleias são totalmente diferentes. O corpo da baleia é sustentado por um esqueleto ósseo, enquanto o do tubarão é feito de cartilagem. O tubarão pode virar e manobrar com muito mais facilidade, porque não tem a limitação da baleia com o seu esqueleto ósseo. Então o tubarão é bem mais ágil. Quanto à velocidade, a baleia, sendo um pouco menor, tinha menos massa e podia ser bem mais veloz. Os tubarões fazem curvas com muito mais rapidez. Podemos comparar um tubarão a uma Ferrari. A baleia se parece mais com um navio petroleiro. A baleia demora muito mais para fazer curvas e não as faz tão fechadas. Mas o tubarão pode torcer o corpo rapidamente e se mover mais velozmente pela água. Poucas criaturas nos mares pré-históricos tinham armas tão grandes como a baleia cachalote mordedora e o tubarão megalodonte. Cada dente era especialmente adaptado para capturar e matar as presas. Estes são os fósseis de um dente de megalodonte e de um dente de baleia cachalote, e são muito diferentes. O dente de tubarão é serrilhado ao longo da borda, como uma faca para carnes, e o dente da baleia cachalote servia para furar e segurar. Os dentes dizem muito sobre como os animais os usavam. A baleia os usava para agarrar e segurar a presa, mas o que o tubarão fazia era totalmente diferente. Ele rasgava e arrancava grandes pedaços da carne da vítima. Imagens mostram como os tubarões brancos modernos retalham as presas. Com o megalodonte era igual, mas com uma boca capaz de engolir um barco. Duas criaturas, cada uma do tamanho de um ônibus. Mas a baleia mordedora tinha uma arma que faltava ao megalodonte: o sonar, cujo impacto era capaz de matar. O fato de as baleias terem sonar e o usarem para detectar alimentos faz uma grande diferença. Os megalodontes não tinham essa vantagem. De fato, tinham uma desvantagem, pois precisavam caçar essas presas imensas que podiam detectá-los usando o sonar. Répteis gigantes, como o ictiossauro, que parecia um imenso golfinho,
e o plesiosauro, semelhante a uma gigantesca tartaruga de pescoço comprido, outrora dominaram os mares e influenciaram a evolução do megalodonte. Criaturas marinhas evoluíram de modo a viver e caçar em grupos porque dividiam o ambiente com predadores bem maiores. Criaturas gigantes marinhas não são novidade. Durante o período Jurássico e Cretáceo, imensos répteis cumpriram o mesmo papel que o megalodonte em sua época. Então as baleias, para competirem com esses grandes tubarões, protegeram-se em grupos e assim também se tornaram fortes. Agora, estudando o comportamento dos descendentes dessas feras pré-históricas, os cientistas conseguiram descobrir novos e fascinantes detalhes sobre como elas dominaram os mares há mais de 15 milhões de anos. Graças a receptores no nariz, ele capta pequenos impulsos elétricos emitidos a cada vez que a baleia move um músculo. O megalodonte pegava a presa antes que ela o visse. A pele do megalodonte era coberta de pequenos botões gustativos chamados dentículos. Isso permitia que ele sentisse sabor pela pele e o ajudava a buscar e identificar a presa. A coloração do megalodonte era ideal para seus métodos de caça. Sua pele era mais escura em cima e mais clara embaixo. Então, se você estivesse acima dele e olhasse para baixo, não conseguiria vê-lo. E se estivesse abaixo dele e olhasse para cima, tampouco conseguiria vê-lo. Sua tática de caça preferida era se aproximar por baixo e por trás das presas. Ao se aproximar da baleia, o megalodonte desce para surpreendê-la de baixo. Quando está bem debaixo do bando, ele muda de direção e vira para cima, aumentando a velocidade. As mandíbulas do megalodonte são parecidas com as do grande tubarão branco. Eram várias fileiras de dentes. Aqueles localizados na frente tinham como fim agarrar a presa. Os dentes de trás eram bem mais afiados e adequados para cortar. Com súbita fúria, o megalodonte ataca. Quando abria a boca, as mandíbulas se projetavam para fora e os dentes serrilhados de cima e de baixo agiam como um grande fatiador de carne. Virando os olhos para trás e cobrindo-os com uma membrana protetora, o megalodonte se aproxima sem correr o risco de ferir os olhos. Os tubarões modernos têm um modo notável de proteger os olhos durante um ataque, e o megalodonte tinha o mesmo sistema. Quando avançava para atacar, ele virava os olhos para trás e uma membrana protetora se estendia e os protegia. Mas com os outros sentidos ativados, a visão não era mais necessária. Especialistas descobriram dentes de megalodontes embutidos em centenas de ossos de baleia encontrados no mundo todo, mostrando como esse predador era feroz e destemido. Ele mirava a cauda porque esse era o único meio de locomoção da baleia. Essa parte do corpo era muito fina e ele enterrava os dentes nas vértebras. Mas como os tubarões modernos, seus dentes se quebravam e eram substituídos durante toda a sua vida. Perder um dente não era nada, já que ele tinha mais 300 esperando para substituí-lo. Não era uma grande perda para o megalodonte, que sacrificava apenas seus dentes mais gastos na batalha. A cauda da baleia era quase arrancada. Não seria mais útil para transportar o seu corpo. A Brigmophyseter usava a nadadeira para se orientar. Sem ela, ficava literalmente sem leme. Ela tinha 44 dentes. Os da frente eram grandes como os do tiranossauro. A Brigmophyseter emite um sinal de sonar pedindo ajuda. Um som com alcance similar ao de um submarino da Segunda Guerra Mundial. Ela inclina a cabeça e começa a emitir um sinal com sons fortes em direção às profundezas. Era um tipo de grito de socorro. Como o sonar usado por submarinos, a baleia emite ondas de som que repercutem quando atingem um objeto sólido, criando coordenadas entre o emissor e o receptor. O cérebro mamífero avançado do Brigmophyseter lhe permitia ouvir um grito de socorro enquanto ainda estava caçando. Essa turma estava caçando e procurando algumas presas. Eles podiam enfrentar lulas gigantes até mesmo nas profundezas do oceano. Sabiam se virar sozinhos.
Órgãos supersensíveis no crânio e nas mandíbulas leem as vibrações, criando um mapa sonoro. Imediatamente, o líder do bando, a baleia macho, produz sons vocais para instruir o resto do grupo a montar uma missão de salvamento. O cachalote é uma das poucas baleias predatórias. Não é do tipo de baleia amável como nós conhecemos. Tem dentes destruidores e mandíbulas extremamente fortes. Centenas de metros acima, o grande tubarão sente uma súbita mudança no ritmo das águas. Sutil, mas inconfundível. Os sensores do nariz captam algumas vibrações. Então ele começa a sentir uma pulsação e não sabe exatamente o que é. Mas as vibrações e pulsações ficam mais fortes. A Brigmophyseter usa o sonar para avaliar a situação. Sabia que um membro do seu grupo corria perigo. Agora, ela sabe por quê. Como os grandes tubarões brancos modernos, o megalodonte atacava com o fim de ferir a presa mortalmente, diminuindo as chances de se machucar numa longa briga. Oculto nas sombras, ele agora espera que sua presa sangre lentamente até a morte. Mas seus aguçados sentidos captam sinais de perigo. De repente, ele é atingido por um imenso aríete. A baleia cachalote o atinge bem no centro do corpo, fazendo assim o colossal megalodonte cair rolando pelo oceano. A mente primitiva do megalodonte é muito lenta para reagir à nova ameaça. Antes que ele possa se recuperar, uma segunda baleia emerge e, usando a sua cabeça enorme, atinge-o como um trem de carga. As Brigmophyseters fazem rápidas investidas contra o megalodonte na tentativa de expulsá-lo e evitar a continuação da batalha corpo a corpo. Ele sabe muito bem que não pode enfrentar um grupo de cachalotes enfurecidos. Precisa sair de lá o mais rápido possível. O megalodonte não precisa de ar e desce até onde as baleias não podem alcançá-lo. As baleias começam a nadar em círculos, procurando o megalodonte. Elas querem se vingar daquele animal que feriu um membro do seu bando. As Brigmophyseters usam o sonar para localizar o tubarão. A escuridão da água não as atrapalha, mas atingir um alvo móvel é um desafio. As baleias usam o sonar para localizar presas nas partes escuras do oceano. Mas como as atuais baleias assassinas e os golfinhos também usam o sonar como uma arma. Estreitando o raio, conseguem atordoar e às vezes matar presas menores. As baleias cachalotes mordedoras dirigem o raio para o tubarão e assim interferem em todos os seus órgãos sensores. O som viaja 4,5 vezes mais rápido na água do que na terra. A Brigmophyseter tem sorte, atinge o megalodonte e o raio súbito e penetrante tem a força de um tsunami. O megalodonte mais uma vez é vítima de seu cérebro menos avançado. Atordoado pelo golpe, ele é incapaz de reagir. As baleias cachalotes agora preparam sua arma mais mortal, dentes imensos. Sozinhas, essas baleias não são ameaça para o colossal megalodonte, mas atacando em bando, elas são mortais, como piranhas gigantes, e podem fazer o tubarão em pedaços. As espertas Brigmophyseters concluem que o perigo passou e voltam para cuidar da baleia atacada. As baleias cachalotes cercam a baleia ferida e, para ajudá-la, chegam a entrar debaixo dela e levantá-la, até onde ela possa respirar. A Brigmophyseter está entrando em choque. É uma situação grave, como seria para qualquer mamífero. A baleia ferida jamais vai conseguir se recuperar de uma mordida tão enorme. Ela vai morrer lentamente. A Brigmophyseter entoa uma triste canção de despedida para suas companheiras. O megalodonte também ouve. O megalodonte não foi embora. Ele apenas se afastou um pouquinho. O seu olfato é tão aguçado que é capaz de localizar a baleia cachalote ferida a 5 quilômetros de distância. No momento em que a baleia morrer, seus parentes irão embora e o tubarão voltará para se alimentar da carcaça.
O erro da baleia foi não mergulhar fundo para ficar com sua família. Ela pode até ser enorme, mas o megalodonte é um assassino de baleias. Por não ficar na segurança do bando, essa baleia pagou o preço máximo. O megalodonte triunfou. Mas com o tempo, mesmo esse monstro de 15 metros e 50 toneladas sucumbirá à lógica cruel da sobrevivência. Segundo os cientistas, sua situação se agravou com a chegada de um novo e feroz predador, que competiu pelo pouco alimento que restava. A orca, a baleia assassina, entrou em cena. Como elas caçavam em bandos, as orcas eram mais ágeis que o megalodonte na competição pelos alimentos restantes. Mas o gigantismo tem um preço. É ótimo enquanto há bastante alimento. Mas quando esse alimento começa a se esgotar, ser gigante é uma desvantagem. Hoje, os cientistas continuam em busca de evidências. E a história do megalodonte ainda não acabou de ser contada. De fato, a pergunta mais assustadora é: será que ele ainda ronda as profundezas do mar? Nem sequer sabemos se o Charcharodon megalodon está extinto. Ainda podem estar nas profundezas. Nós não exploramos nem 1% dos oceanos e sempre encontramos novas formas de vida. Eles ainda podem existir. Adoraria que os megalodontes ainda existissem, mas é muito improvável. Os dentes geralmente são encontrados em regiões costeiras, onde havia nutrientes abundantes e uma cadeia alimentícia muito complexa. Muitos imaginam que o megalodonte pode sobreviver nas profundezas, mas realmente não é do tipo de tubarão que se adapta ao fundo do mar. Eu não sei se o megalodonte ainda existe, ninguém sabe, mas eu sei que é errado dizer que não existe porque não o vemos. Os oceanos são vastos e continuam inexplorados. O megalodonte pode viver a 3 ou 5 quilômetros da superfície ou em abismos profundos. Os tubarões não precisam emergir e mostrar a barbatana como no filme Tubarão para provar para nós que eles existem. Eles continuam habitando os oceanos como há milhões e milhões de anos. Hoje, a maior parte das profundezas do mar continua inexplorada e desconhecida. Segundo os especialistas, 80% das espécies ainda não foram descobertas. Talvez o megalodonte esteja estrategicamente submerso em abismos escuros e profundos. Um guerreiro pré-histórico aguardando sua presa nos mares silenciosos.